eu queria, embora eu não vá conseguir ver, mas até para a gente ter uma noção que quem estiver aí esteja chegando pela primeira vez, ou que não conheça todos que estão aqui presentes, vai mandando no chat de onde que é, em qual período que está. A gente sempre tem vontade de saber o público que a gente está alcançando, quem ainda tem interesse em saber as coisas que a gente discute no GEDAM e quais são as demandas, né, que o GEDAM é um grupo que está sempre se adaptando. Então, hoje à noite aqui nós vamos falar de metacognição, como otimizar o seu aprendizado. Acho que o primeiro ponto é a gente uniformizar que todos saibam o que significa metacognição. Para começar, cognição é o processo ou a capacidade de adquirir um conhecimento. E a metacognição, assim como em metalinguagem, é a reflexão acerca disso. Então, aqui nós vamos refletir sobre a forma de adquirir um conhecimento. E eu resolvi dividir essa apresentação em 3 partes, sendo que a primeira delas eu chamei de interessante. E é bem isso mesmo, de que para a gente aprender uma coisa, um passo importante é tentar convencer o nosso cérebro de que aquilo é interessante e, se possível, relevante. A verdade é que entender e tentar cuidar do corpo humano é algo muito complexo. E toda essa chuva de conhecimento que cai sobre a gente todos os dias na faculdade parece um conhecimento infinito. Mas ainda assim, nós somos teimosos bastante para, de alguma forma, tentar internalizar tudo isso. E talvez você já tenha tido essa sensação como um celular de armazenamento quase cheio. Mas, assim como no seu celular, talvez só seja preciso fazer alguns ajustes. E não fazendo, a verdade é que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Eu não vou dar conta, melhor eu largar, nunca vou ser bom médico, boa médica. Acontece com todo mundo. Talvez já tenha acontecido com você. Talvez nessas horas você já tenha sentido como se estivesse indo no rumo errado. Alguma coisa deve estar sendo feita errado. Mas, como eu disse, fazer ajustes. E a neurociência nos dá respaldo nesse ponto, ao dizer basicamente que os nossos cérebros são mentes em constante construção. Um primeiro passo para que a gente consiga adquirir novos conhecimentos é garantir que haja motivação para tanto. Essa motivação pode ser externa, como as cobranças da prova, ou pressões familiares, por exemplo, ou motivações internas, como, isso faz sentido para mim. Eu sinto que isso vai me fazer melhor profissional, independente de se vai dar mais dinheiro ou não. E se não tiver nenhuma óbvia, tenta inventar uma para você. Nem que seja uma forma de premiação que você mesmo estabeleça conforme você cumpre um objetivo de aprendizado. E a verdade é que o conhecimento deve ser uma construção ativa. Então, vai exigir esforço, mas só assim vai ficar bem consolidado. E não adianta ser qualquer tipo de construção. Nós não queremos uma construção picareta que vai se romper a qualquer momento. E se formos chamar o conhecimento de uma construção, acho que talvez a melhor analogia seria da construção de uma teia. Afinal, o conhecimento se dá por meio de conexões, como na teia da aranha. E o nosso objetivo é fazer o máximo de conexões possível. De preferência, conectando as novas informações àquelas já mais antigas, mais robustas, memórias prévias, aquilo que você já tem bem consolidado. Só que a gente sempre corre um risco, o risco de achar que já está sabendo tudo. É o que a gente chama de ilusão de competência. Um exemplo clássico é o fenômeno da marcação sem freio, né? Da sair grifando, sair sublinhando, sair colocando canetinhas de infinitas cores, como se aquilo garantisse que vai estar conectado à sua cabeça. Como se na hora que a vida nos cobra, seja nas provas, seja nos atendimentos, ter acesso àquele conhecimento,
a gente contasse com um cordão umbilical que prendesse a gente àquele caderno, por mais bonito que esteja. Em vez disso, uma forma bem interessante de garantir que o conhecimento está na sua cabeça e não apenas no seu material de estudo é tentando ensinar para outra pessoa. Existe a famosa técnica de Feynman, um grande professor físico que prezava muito pela didática, que ensinava que a melhor forma de aprender é ensinando. E ensinando do básico, como se você estivesse ensinando para uma criança de 5 anos, tentando transformar aquilo da forma mais didática possível. E, na ideia original, era ensinar como se fosse para uma criança. Mas isso pode ser adaptado para como se você conversasse com um colega, com um paciente, uma forma de educação em saúde também. Eu acredito que todo bom médico é um bom comunicador e um bom professor também, daquele conhecimento que ele tem para passar para o paciente. Ou você pode também fazer o exercício de se ensinar, parar para refletir sobre o que você já leu e ver se você realmente entendeu. Seria capaz de explicar para alguém, nem que seja para o seu reflexo? E talvez vocês já tenham ouvido falar dos famosos estilos de aprendizado. Se alguém já ouviu falar, vai mandando no chat, só para eu ter uma noção. Vou querer conferir depois. Mas isso tudo é muito legal, muito bonito, me lembra um pouco horóscopo, assim, mas infelizmente não tem um bom respaldo científico. Esse vídeo é uma indicação que eu acho muito bacana, que mostra justamente os estudos que tem são mais provando que não tem um certo embasamento para garantir que cada pessoa tenha um único estilo de aprendizado. A boa notícia é que, pelo menos, o que parece é que todos nós temos uma boa chance de aprender por meio de coisas visuais, afinal, nós somos seres que temos a visão enquanto algo gritante no nosso dia a dia, e principalmente se o estímulo visual for combinado com outros estímulos, como a própria linguagem das pessoas que preferem aprender escrevendo ou lendo, por exemplo, como no mapa mental, em que se juntam recursos verbais com recursos visuais. Mas acredito que nós podemos extrapolar para qualquer tipo de combinação de diferentes estímulos visando fixar o mesmo conhecimento. E falando-se em mapas mentais, eu sempre gosto de recomendar um videozinho curto do criador original, porque hoje em dia está meio que na moda essa coisa de mapa mental e às vezes as coisas ficam um pouco deturpadas. Mas eu acho que é muito bacana, pelo menos já ter visto uma vez a ideia original do criador. Agora entramos na segunda parte dessa apresentação, que eu resolvi chamar de Not Too Much at Once, ou não tudo de uma vez, não muito de uma vez. O primeiro ponto aqui é que a nossa memória de trabalho, ou seja, a memória para a gente lembrar daquilo que a gente está precisando para resolver uma operação, uma tarefa, uma conta ou uma tarefa de aprendizado, por exemplo, é limitada. E é limitada a um número de espaços que varia de pessoa para pessoa, mas que muitas vezes é muito menor do que a gente acredita que fosse. De modo que, para a gente conseguir lidar com muitas informações novas, a melhor forma é tentar empacotá-las. Novamente, é como se a gente conectasse várias informações numa coisa só, de modo que elas ocupem apenas um dos espaços para ferramentas novas que o nosso cérebro está tendo que lidar por vez. Essa analogia do empacotamento, ou chunking, como é encontrado na literatura, pode também ser entendida como um engavetamento, tipo, isso conecta com isso e fica naquela mesma gavetinha de tema, de forma que o nosso cérebro abre a gavetinha e pega uma caixinha com várias informações juntas. Não precisa fazer malabarismo com várias coisas soltas. Um outro recurso, um outro aspecto da limitação da quantidade de aprendizado por vez é a nossa capacidade de foco mesmo. Nosso cérebro, a nossa concentração tem um limite. E uma forma de tentar reconhecer isso e trabalhar com isso da melhor forma é a técnica de Pomodoro.
também é uma coisa que tem ficado mais famosa nos últimos tempos, mas que é sempre bom lembrar, caso alguém não conheça. A ideia aqui é tentar ficar realmente focado, concentrado numa única coisa, por cerca de 25 minutos. Mas aqui você tem que ficar concentrado mesmo, desligar todos os outros estímulos e tentar concentrar numa coisa só por vez. Ao término de cada 25 minutos, a ideia é fazer uma pausa de 5 minutos, algo em torno disso. A gente não precisa ficar preso a esses tempos também. E aqui a ideia é relaxar. De preferência, não entrar no WhatsApp, que acaba sendo muito estímulo de uma vez e a gente não relaxa de fato. Mas tentar ou fazer uma coisa que não exija muito pensamento, tipo lavar a louça, alguma coisa assim que você tem que fazer, mas que você faz em modo meio automático. Ou mesmo ficar olhando para o teto, olhar para a paisagem, dar uma volta no banheiro, beber água. É permitir que o cérebro entre no modo difuso, em que o cérebro acaba também fazendo associações, mesmo que inconscientemente, daquilo que foi visto até agora de modo focado. Até associando com informações antigas, fazendo aquelas conexões com as conexões antigas que a gente já tem bem consolidadas, como eu disse antes. E a ideia é que a cada 4 vezes repetindo-se essa sequência, de momento focado, momento de relaxamento difuso, você tenha um intervalo maior, em que podemos encaixar outras coisas que também otimizem a nossa capacidade de aprendizado, como atividade física, que, caso alguém não saiba, leva ao aumento da produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma neurotrofina essencial para neuroplasticidade, para aquela obra constante de construção do nosso cérebro, dos nossos aprendizados. Né? Então, basicamente, exercício físico dá cimento para a nossa construção. Uma outra coisa bacana é a meditação, que, na verdade, são as meditações, infinitos tipos. Tem gente que acha que meditar é só parar de pensar em nada, parar de pensar em qualquer coisa, ficar ali fazendo A1 com a perna daquele jeito que eu nem consigo pôr. Mas a verdade é que tem várias formas e cada uma delas já tem mostrado benefícios para diversos aspectos da cognição, seja para melhorar a capacidade de foco, seja para melhorar a capacidade de reflexão, seja para melhorar até o seu humor. E parece básico, mas sempre importante falar, principalmente para estudantes de medicina, a importância do sono. Se a gente pensar que construir um aprendizado é como se fosse uma obra de fato, imagina se os pedreiros que a gente vê por aí não tivesse aquele bodo depois do almoço, aquele soninho gostoso, e é claro, o sono da noite também, né? É nesse momento que o cérebro faz meio que como é que fala no celular? Backup e atualizações do sistema. A gente precisa desse momento, que não é só para desligar o nosso aparelho, mas para rever tudo que foi novo do dia, atualizar o banco de dados para funcionar melhor no dia seguinte. E uma outra coisa nessa nossa limitação é que a gente acaba enjoando se a gente ficar muito tempo na mesma coisa. De forma que, se, por exemplo, você tiver que estudar anatomia, microbiologia e medicina preventiva, por exemplo, em vez de querer estudar tudo de anatomia, depois tudo de microbiologia e depois tudo de medicina preventiva, faz um bloco de Pomodoro de anatomia, depois vai para um de microbiologia, depois medicina preventiva, e vai fazendo essa intercalagem, para você não ficar entediado de muito tempo no mesmo assunto. Mas mesmo com todas essas dicas bacanas, eu não quero mentir para vocês. O mais provável é que a gente vai esquecer a maioria do que a gente estuda. Existe essa tendência da curva do esquecimento, que já foi muito estudada. Mas existe alguma solução para isso também. Mas agora a gente já entra na terceira parte dessa apresentação, que eu resolvi chamar de 320 outra vez. Porque se existe a curva do esquecimento, como eu disse antes, a curva do esquecimento de Ebbinghaus, quem a criou pela primeira vez, essa é a curva original da perda da diminuição da retenção de uma nova informação. Mas essas
São as novas curvas a cada vez que a gente faz uma revisão do conteúdo. Aí, esse momento, você fala, muito bonito, mas eu mal consigo estudar pela primeira vez, como é que eu vou revisar? Parece impossível. Continua sendo difícil, mas não é impossível se a gente considerar que as revisões devem ser espaçadas. E fora que cada vez que você revisa, é para ser mais rápido a revisão. Você está só conferindo se você já sabe, você não está reaprendendo. E quando eu digo conferindo se você sabe, eu falo especificamente do que a literatura de educação médica chama de active recall. Recordação ativa, ou como eu gosto de chamar, autoteste. Já que a faculdade, nas provas e a vida nos atendimentos vão nos cobrar tirar o conhecimento da nossa cabeça, por que a gente não se testa exatamente como vai acontecer, que é conferindo se a informação está aqui, não no seu resumo maravilhoso, no seu livro todo destacado. E isso pode ser feito de diversas formas, como, por exemplo, igual essa moça, olhando para cima e tentando ver se o que você acabou de ler você consegue puxar da sua cabeça. Tudo isso visando garantir que você não esteja com aquela ilusão de competência, de que vai ter um cordão umbilical te conectando aos seus materiais de estudo. A forma que eu, Rafael, encontrei para me aproximar ao que eu acredito ser o meu maior potencial de memória, ilustrado com esse elefantão, foi o Anki Flashcards, que é um sistema, um aplicativo de flashcards com um sistema embutido de repetição espaçada, em que à medida que você tenta responder uma pergunta que você se fez, ao ver a resposta, você escolhe o grau de dificuldade que você dá para essa pergunta. E essa pergunta vai ser afastada para uma nova revisão proporcionalmente ao grau de dificuldade que você determinou para ela. E isso porque eu quis aceitar, na verdade, essa mãozinha da tecnologia. Mas existem formas de fazer flashcards à mão, existem formas de fazerem anotações que permitam você primeiro ver as perguntas para ver se você lembra as respostas, como, por exemplo, o método de Cornell de escrita de palestras, de aulas, ou, igual eu falei, ler um subtópico, tampa, e ver se você consegue lembrar. No ônibus de volta para casa, saindo da faculdade, fecha os olhos, tenta ver o que você aprendeu de importante no dia. Você consegue recapitular sem ler? Tem infinitas formas. O importante é que você assuma controle sobre o seu processo de aprendizado. E nesse intuito de ter controle sobre isso, vou convidar todos vocês para a gente revisar aqui juntos, fazendo um mapa mental do que a gente conversou. Alguém que está aí conseguiria me lembrar qual foi o nome da primeira parte dessa apresentação? Interessante. Exatamente. Interessante. A gente deve tentar mostrar para o nosso cérebro, ou no mínimo enganá-lo, convencê-lo de que aquele assunto é importante e, se possível, interessante. E para a gente conseguir convencer o cérebro disso, o que a gente precisa como ponto de partida? De motivação. Motivação, exatamente. Sejam as motivações extrínsecas, óbvias, ou aquelas que sejam fáceis de identificar, ou aquelas que a gente tenha que inventar, forçando um pouco a barra, criando um sistema de recompensas para as tarefas que a gente cumprir. E essa construção do conhecimento deve ser feito de uma forma de várias conexões, com analogia de como se fosse o quê? Uma teia de aranha. Exatamente. No Way Home. Tô brincando. Mas é para... não obstante isso, não obstante, é bacana. A gente precisa ter um cuidado de não se enganar, de achar que está sabendo tudo, ou não cair na chamada... Quem vai? Vamos lá, galera, não se acanhem. Jingle dia de casa.
Ilusão de competência. Isso. A segunda parte da apresentação, quem consegue lembrar qual foi o nome? Ou pelo menos sobre o que foi falado. Not too much at once. Não tentar fazer tudo de uma vez, não tentar aprender tudo de uma vez. E quais eram as estratégias para a gente não tentar fazer tudo de uma vez? Meditação era uma delas. Meditação era uma delas. A ser intercalada no próprio método de Pomodoro, né? O que mais? Não estudar apenas um conteúdo tudo de uma vez, intercalar os conteúdos. Intercalagem, muito bom. Quem foi que falou? Bruna? Prazer, Bruna. Bom que tenha captado isso. O que mais, gente? Ver o mesmo conteúdo várias vezes foi dessa parte ou da próxima? Acho que fica mais para a próxima. Mas para ajudar o time, nessa parte eu falei da gente tentar agrupar as informações, fazendo um pacotinho para que o nosso cérebro não tenha que trabalhar com várias coisas soltas, mas com coisas já pré-conectadas. Outro aspecto do tempo, né, que uma das estratégias é dividir em blocos como no Pomodoro, seja no 25/5, seja no 50/10, ou no tempo que você testar e ver que funciona para você. O importante é reconhecer que achar que a gente consegue ficar 1, 2, 3 horas seguidas focadas é muito surreal. E por último, como a Bruna já citou, a intercalagem de conteúdos. E, apesar disso, é possível e provável que, mesmo assim, a gente vai esquecer do que a gente estudou. Mas há esperança. Então, tente outra vez. Aqui, sim, entra a questão das repetições, como o João disse. Mas repetir parece muito inviável. Repetir tudo, toda vez, tem uma forma que deixa isso um pouco mais fácil. Alguém lembra de como que é? A repetição espaçada. Exatamente. A ideia é que as repetições fiquem cada vez mais espaçadas e mais rápidas na forma de serem revistas. E a forma como eu, Rafael, escolhi para fazer isso por meio do Anki Flashcards. Bem, isso era o principal que eu tinha pensado em trazer aqui hoje. E a verdade é que com todas essas técnicas, com todas essas práticas, não é possível garantir que a gente vai chegar à perfeição. Mas acho que é bem razoável dizer que pode nos levar, no mínimo, a uma evolução. Obrigado a todos pela atenção nessa quinta-feira à noite. Essas são as minhas principais referências e sugestões / fortes recomendações. O primeiro é um curso gratuito, é o curso online de ampla divulgação, esqueci exatamente a tradução de MOOC, né? Mais feito do mundo. E ainda assim eu sinto que está longe de ter chegado a todo mundo que merecia ter acesso. Que é o Learning How to Learn, Aprendendo a Aprender, que existe também disponível em português, no mínimo legendado, no próprio site do Coursera. É gratuito para fazer, você só paga se quiser o certificado, que se exploda o certificado, o importante é o aprendizado. E, é claro, o GEDAM, o Grupo de Estudos em Didática Aplicada ao Aprendizado de Medicina, do qual eu tenho a alegria de dizer que fiz parte desde o meu primeiro período até hoje no meu, 17º, ou o que quer que seja, o pós-faculdade, mas que, além de discutir todas essas técnicas, eu pude compartilhar o processo individual, que é tentar empregar cada uma dessas,
tentar discutir como que é difícil sobreviver à faculdade, tentar passar pela faculdade da forma mais produtiva e saudável possível. E também recomendo, por que não, essas fontes de sites, fontes de imagens com livre direito de uso, imagens de grande qualidade, permitindo apresentações mais imagéticas, com mais didática e talvez mais bonitas, por que não? Deixo também meu contato para quem tenha dúvidas, queira perguntar mais alguma coisa, mas antes de deixar para futuras dúvidas e comunicações, deixo aberto para quem quiser falar alguma coisa, compartilhar alguma estratégia, dar algum desabafo, ou só mandar um oi, se apresentar e falar como ficou sabendo da apresentação. Obrigado. Não sei sair da apresentação. Eu quero ver as pessoas. Como que eu vejo as pessoas? Ah, agora estou vendo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Maria Tereza mandou aqui, sensacional, muito obrigada. Iane também, fantástico, obrigado. Nayara, top, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. Se puder, disponibilize os slides. Depois eu diria sim. Aproveitar a oportunidade, eu tive uma experiência com o Anki meio de amor e ódio, assim, sabe? Porque eu tava estudando, todo mundo me falava, não, Anki é o que há, Anki é o futuro. Você, né, desde cedo me falou, meus colegas também, criaram um grupo, era a Igreja do Anki, o grupo. Porque o pessoal era, assim, fascinado com o negócio. E eu nunca me acostumei. Só que aí, esse período, eu resolvi tentar de novo. E a diferença é que eu resolvi tentar de novo fazendo meus próprios cards. Que antes eu pegava da internet, assim, questões Anki, pegava o bloco, tentava fazer, e às vezes você não pensa igual a pessoa pensa. Exato. Então, queria deixar essa dica para o pessoal. Tentem fazer seu próprio material de estudo, porque dessa forma você não só valoriza ele mais, como você entende o jeito como você organizou a informação. É o famoso você quebra a cabeça para construir algo melhor. Exato. E acho que aqui entra muito o Trent outra vez, porque quando eu comecei a fazer Anki, eu lembro que eu comecei por uma prova de patologia clínica, e que, nossa, deu super errado, assim. Primeiro que eu fazia, tipo, perguntas muito amplas do tipo, sei lá, fale sobre sífilis, tudo que você souber sobre sífilis. E aí no verso tinha, sei lá, 15 slides seguidos, assim. Era muita coisa para lembrar para uma pergunta só, né? E até hoje, na verdade, eu estou ainda tentando melhorar meus flashcards, está sempre num processo de melhoramento e de otimização, de ver o que funciona mais para você. Nesse ponto, eu recomendo muito 2 vídeos do Med School Insiders de como fazer bons Anki, que é uma coisa que mesmo já tendo visto algumas vezes, de vez em quando eu volto lá para refletir como que eu posso fazer os meus Ankis me ajudarem a querer fazer mais eles, fazer da melhor forma possível, mais rápido e com mais satisfação resultando. Mais alguém? Mais alguma coisa? Se o pessoal não tiver mais nada, eu queria convidar todo mundo que está participando aqui a se inscrever para coordenar o GEDAN esse semestre. Que eles puderem, claro. É no horário de vocês, no dia que vocês puderem. A gente tenta fazer aí uma frequência mínima de uma vez por semana, para o pessoal ter o certificado no final. E é para falar sobre esse tipo de coisa, sabe? As técnicas de estudo, os princípios de gestão de tempo, dar umas dicas do tipo Anki. E
É um negócio que, assim, como o Gingold falou, né? Se aprende aprendendo. É o método de Feynman sendo aplicado na sua forma mais pura. Exato. E nós da coordenação estamos aí da diretoria, né? Estamos aí para ajudar todos que quiserem ter essa experiência de coordenar um grupo, que é algo interessante, trabalhoso, mas interessante. E fica a recomendação aí, pedir pro pessoal do marketing postar lá no Instagram depois. Obrigado pela atenção, galera. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer voltar a participar um pouquinho desse grupo que vai ficar para sempre no meu coração. Boa noite a todos e bons estudos, bom aprendizado. Tchauzinho. Boa noite, Ingold. Só porque você falou, vou fazer Anki agora. Boa sorte. Vou precisar.